tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de alguns casos que eu presenciei, que eu acompanhei lá no meu estágio na Defensoria. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Júlia, tenho 22 anos e eu tô no meu 7º período do curso, da graduação de Serviço Social na Unifesp e já estou atuando ali no meu campo de estágio, que é na Defensoria Pública. Então hoje, como eu sei que vocês têm muita curiosidade dessa parte do estágio, eu tô sempre também tentando trazer aqui pra vocês para tirar todas as dúvidas. Então, desde o processo seletivo eu gravei minha rotina, dúvidas, enfim. Tem bastante conteúdo aqui no canal sobre o estágio, vou deixar aqui ou na descrição, ou você só entra no canal e mesmo que você vai conseguir ver. Mas, bom, como eu sei também que vocês têm curiosidade nessa parte de atendimentos do serviço social, eu decidi trazer aqui 3 casos para expor para vocês como que eles foram, como posso dizer, como eles foram resolvidos, como eles foram... não sei a palavra, não... 1 hour later. Enfim, mas como eles foram aí, essa palavra aí que eu tô tentando trazer. Enfim, como que o serviço social, tá tratando aí dos casos na defensoria. Então, aqui eu trouxe 3, um bem diferente do outro, que é pra gente conversar mesmo. E aí eu vou explicar um pouco, a situação, o contexto, o papel do serviço social, em cada caso desse. E por fim eu vou dar as minhas considerações aí finais, pessoais / profissionais. E aí, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais casos, porque o que não falta é casos pra gente discutir. Você comenta aí depois a sua opinião, se você gostou, se você não gostou. Mas antes de tudo, é claro, não esqueça de curtir o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário aí embaixo e me segue lá no Instagram, que é @JuliasLarissa. Tem várias indicações de cursos de serviço social. A partir dessas próximas semanas eu vou postar bastante indicações de cursos totalmente gratuitos, com certificados. Enfim, tem vários conteúdos bacanas lá no Instagram também. E agora sim, vamos para o vídeo. Eu vou estar olhando aqui pro lado porque o meu notebook tá aqui com as minhas anotações, mas enfim, algumas considerações aí iniciais que você precisa saber para entender melhor esse vídeo. Primeira coisa, eu não posso ainda, eu sou estagiária de serviço social, eu não posso ainda fazer um atendimento sozinha. Então, chega uma demanda, eu trago o usuário para minha sala e eu faço atendimento. Não, isso ainda não pode acontecer, mas mais pra frente, em breve, isso vai começar a acontecer e, claro, sempre com supervisão da minha assistente social, da minha supervisora. Mas antes, o que eu preciso falar para vocês entenderem melhor o contexto. Dentro da defensoria tem uma área que se chama CAM, que é Centro de Atendimento Multidisciplinar. Nesse centro de atendimento é onde fica o assistente social e o psicólogo, eles são os técnicos. Ele tá lá no seu dia a dia e caso tenha algum caso que as pessoas do jurídico ou da administração acha que o CAM precisa prestar ali uma orientação, prestar um apoio no atendimento, é encaminhado para o CAM. Então, como a gente trata de uma defensoria, tem a parte principal, que é a parte jurídica, atendimentos jurídicos gratuitos a pessoas que não têm condições de arcar com custos de um advogado. Então, a pessoa chega, ela tem a triagem, que é a entrega de documentação, para ver se ela responde aos critérios de poder ter um advogado ali de forma gratuita. E aí, às vezes, neste primeiro atendimento, já pode ser encaminhado ao CAM. Ou então, quando a pessoa está ali tendo um atendimento inicial da banca jurídica, que é para já tratar de processos, ver a demanda jurídica daquela pessoa. Caso também as pessoas que estão atendendo acham necessário um apoio do CAM, é chamado também. Mas que o CAM faz, Por que é chamado CAM? O CAM, ele presta apoio aos atendimentos da defensoria que são considerados de níveis de média e alta complexidade. Então, se chega uma pessoa com algum transtorno mental ou então com histórico de uso de substâncias, eu vou falar aqui álcool e droga porque é mais fácil, mas tem todo o nome certinho, substâncias psicoativas, mas como eu quero que esse vídeo fique bem claro, eu vou trazer tudo na lata mesmo. Então, se a pessoa tem algum familiar ou ela tem algum abuso de substâncias, algum parente tem... Que mais? Violência doméstica, enfim, tem alguns casos que são bem pertinentes que o CAM precisa ajudar, assim,
no atendimento, porque é demanda complexa, sabe? Às vezes as pessoas elas chegam muito chorosas, muito, como pode dizer, muito abaladas, assim, e precisa de um apoio melhor para a pessoa primeiramente até entendendo, né, o que a parte jurídica ali vai fazer. Então, o CAN, em resumo, presta apoio aos atendimentos. E aí, na defensoria que eu atuo, tem 2 salas. Uma sala é do serviço social e o outro da psicologia. E claro, né, que eu fico na sala do serviço social. Bom, vamos aos casos agora. E o primeiro caso é um pedido de internação compulsória. Vamos com calma, vou explicar tudo certinho para vocês. Primeiro de tudo, foi um pedido de internação compulsória. Então, uma pessoa, um usuário, chegou até a defensoria com a demanda de: eu quero internar um conhecido meu, um parente meu. Tô falando aqui tudo bem direto para vocês entenderem mesmo, tá? E aí, existem 3 tipos de internação. Primeiro, internação voluntária, que é quando a pessoa que vai ser internada, ela aceita, parte dela essa vontade de ser internada, seja para tratamento de algum transtorno mental, ou então para abuso de substâncias, né, para questão de abuso de álcool, de drogas, enfim, voluntário, a pessoa quer ser internada. E aí tem a internação involuntária, que é quando a pessoa ela não quer ser internada e tem um terceiro, um parente, o pai, a mãe, quer que interne essa pessoa. E a terceira é a internação compulsória. O que é internação compulsória? É quando o juiz fala: essa pessoa aqui, não, o juiz decide, essa pessoa precisa ser internada. E aí, por meio de como pode dizer, de uma ação, né, judicial, de uma ação mesmo judicial, de uma decisão judicial, é decidido que essa pessoa precisa ser internada. Enfim, são esses 3 tipos de internação. E como eu falei, foi um pedido de internação compulsória. Então, a pessoa, né, o pai desse usuário, chegou até a defensoria falando que queria abrir um processo para o juiz pedir para internar o seu filho. Por que foi uma internação compulsória e não uma internação involuntária? Porque quando a pessoa não tem dinheiro para arcar com uma internação, né, pagar uma internação privada, ela tem que tentar outros meios aí de internação, seja por acompanhamento de algum serviço pede, ou então por meio judicial. Então, acredito eu que foi por isso que ele chegou pedindo uma internação compulsória. Até porque, né, ele foi para a defensoria, e defensoria é a parte jurídica, então faz até sentido ser uma internação compulsória mesmo. Só que, o que acontece? Existe uma coisa chamada reforma psiquiátrica. Antigamente, todo mundo aqui vai saber que existiam bastante manicômios, que era quando você pegava uma pessoa com transtorno mental, com algum abuso de substâncias e colocava em um manicômio, a pessoa ficava jogada lá. Tinha muitos indícios de tortura, ou então clínicas privadas que falavam que ia cuidar do seu parente, e aí você ficava pagando mensalmente um valor para essa pessoa ficar internada, acreditando que ela estaria ali em processo de melhora, quando na verdade a clínica só queria pegar o dinheiro e deixar a pessoa lá em caráter de tortura, enfim, esquecida. Se vocês procurarem mais sobre isso, eu posso até também trazer um vídeo mais sobre isso que eu aprendi na faculdade. Mas a reforma psiquiátrica é o quê? Foi um movimento que acabou com essa ideia de manicômio e toda essa questão que é uma violação grave de direitos, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais essa questão de, tipo assim, vamos internar essa pessoa e vai lá e interna simplesmente. É uma questão mais burocrática, até porque precisa de uma atenção melhor. Por que entender todo o contexto, sabe? Por que aquela pessoa, ela tá precisando de uma internação? Será que ela está realmente precisando? Porque também a gente, com a reforma psiquiátrica, a gente entende que você internar uma pessoa não vai resolver o problema. Quando a pessoa tem um transtorno mental, por exemplo, ou enfim, tem alguma coisa, o melhor para ela é conviver em sociedade, porque vai ter toda uma convivência ali que ela vai aprender no dia a dia. Se você isolar aquela pessoa,
como que ela vai melhorar, sabe? Porque depois ela vai ter que voltar para a sociedade e conviver com a sociedade. Enfim, essa questão de internação, ela mudou bastante ao longo dos anos. Se eu não me engano, foi a partir ali dos anos 90, por aí. Mas se vocês quiserem, eu trago um vídeo específico falando da reforma psiquiátrica. Mas enfim, eu acho que deu para entender aí mais ou menos, né? Bom, e esse é o posicionamento de vários lugares, inclusive da defensoria. Então, a defensoria, se você chegar e falar, olha, pelo menos aqui eu atuo, acredito que todas mesmo. Se você chegar na unidade e falar, olha, eu tenho aqui o meu filho, minha filha, minha mãe, e eu quero que ela seja internada. A defensoria não vai falar, tá bom, pegamos o seu pedido aqui, já levamos pro juiz, é só aguardar ele tomar a decisão. Não é assim, é tudo entendido o contexto para ver se realmente há uma necessidade, se há outras opções, a internação acaba sendo em último caso mesmo. Nem comecei o vídeo, já tô falando demais, minha garganta já tá secando. Mas vamos lá que eu tenho muito pra falar. E bom, como o transtorno mental é algo que tem uma complexidade muito grande, foi encaminhado para o CAM. O que o CAM fez, né? Primeiramente, a pessoa, né, o usuário foi encaminhado e aí o CAM foi acionado. O CAM chega até o atendimento para entender todo o contexto. Então, por exemplo, um estagiário de direito está atendendo esse usuário que quer a internação de um parente, e aí ele vê a necessidade de chamar o CAM. Ele vai até a sala do CAM, explica um pouco a situação, e aí a gente vê, tá, ok, esta situação é cabível ao CAM, então a gente vai e ou chama a pessoa para a sala e faz um atendimento, ou então dá um apoio mesmo ao atendimento ali na hora. O que foi feito, né, nesse caso? Nesse dia, não estava nem a psicóloga, nem a assistente social. Quem estava? Eu, estagiária de serviço social, e a outra menina, que é estagiária de psicologia. Então, a gente, em conjunto, atendeu essa pessoa, e quando eu falo atender, foi mais prestar um apoio ali inicial, porque a gente não chamou ela para nossa sala e fez uma escuta qualificada, até porque a gente não pode fazer isso, né? Então, a gente ali viu as demandas recorrentes, o porquê que aquela pessoa queria, aquele pedido, enfim, essas coisas. E aí a gente entrou em contato com a psicóloga, porque era ela que estava disponível no momento, ou foi com a assistente social, enfim, a gente entrou em contato com um profissional técnico do CAM, e ele falou assim, olha, devido a essa complexidade, é melhor mesmo marcar um atendimento específico do CAM. Então, a pessoa volta outro dia e tem todo o atendimento com aquela escuta qualificada na sala do CAM para entender todo o contexto familiar daquela pessoa, os motivos que ela está pedindo a internação, enfim, entender mesmo todo esse contexto. Já nesse atendimento inicial que foi feito pelos estagiários, né, eu e a outra menina, a gente pega as informações mais básicas. Então, o porquê que aquela pessoa chegou na defensoria. Essa é uma coisa muito, muito importante. Quando a gente está falando de transtornos, a gente tem o quê? O CAPS, que é o atendimento psicossocial, é uma rede de serviço. E aí a gente já vê, essa pessoa, ela teria, em tese, que está sendo acompanhada pelo CAPS. E aí a gente conversou com o usuário para ver se existia esse acompanhamento. Ele falou que não existia, que houve algumas tentativas de aproximação do CAPS com a pessoa que, no caso, seria internada, mas que não estava tendo um acompanhamento mesmo em si daquele caso. Então, já ficou como uma tarefa para a gente do CAM entrar em contato com o CAPS. CAPS AD, né? CAPS álcool e droga. E uma coisa que a gente até ficou assim meio confusa foi porque essa pessoa, né? Essa pessoa que seria internada, ela tinha sofrido um acidente devido, acho que ao abuso mesmo de substâncias, enfim, ela sofreu um acidente, ela ficou alguns dias na UTI. E aí, eu não lembro muito bem essa parte, mas o CAPS, ele chegou a ter um atendimento ali inicial e a própria UBS ali, acho que era UBS ou USAF, enfim, a própria rede de saúde tinha feito um pedido de internação, mas acredito eu que tenha sido o pai que pediu para pro local fazer, né? E aí a gente também não estava entendendo muito bem porque o CAPS, ele tem essa possibilidade de pedir uma internação. Só que ele não tinha feito isso, então também já tinha que conversar um pouco mais disso
com a própria rede, né, de serviços para entender melhor esse caso também, só que com a visão da rede. Enfim, marcamos um atendimento para esse pai voltar, para a gente entender melhor o contexto, fazer um atendimento mais especializado. E enquanto esse atendimento não chegava à data, a gente foi entrando em contato com o serviço para entender melhor se ele estava sendo realmente acompanhado ou não. E esse foi o papel do CAN, então, acompanhamento e contato com a rede socioassistencial. Então, a gente entra em contato para entender melhor o caso e depois a gente faz um acompanhamento, né? Fala para essa pessoa voltar, discute com ela o contexto, enfim, entende tudo. Por que que o CAPS ele não pediu a internação? Porque ele não chegou a fazer um acompanhamento real daquele usuário, sabe? Teve algumas tentativas de aproximações, mas aquela pessoa, ela não estava aderindo ao serviço. Então, ficou ali como responsabilidade do CAPS tentar, de forma mais efetiva, essa aproximação, ou então fazer visitas domiciliares, já que o usuário não quer ir até o serviço vai até o usuário, para fazer esse acompanhamento e ver, né, se era realmente um caso de internar. Mas enfim, esse caso ainda está em andamento, então não dá para mim trazer a conclusão final para vocês, só essa parte. E esse foi o primeiro caso de internação, né? Considerações minhas. Vocês entendem a importância do profissional, seja do psicólogo ou do assistente social, de contatar a rede socioassistencial de serviços? Porque assim, o assistente social, como eu sou estagiária de serviço social, eu vou trazer mais para o contexto do serviço social. O assistente social, ele não trabalha sozinho. Você pode estar lá na sua unidade de atuação, mas você nunca vai trabalhar sozinho. Você precisa, é importantíssimo você ter esse contato com a rede, com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Então, CRAS, CREAS, CAPS, existem vários CAPS, tem o CAPS infantil, tem o CAPS adulto, o CAPS álcool e droga. Enfim, é muito importante que você conheça toda a rede de serviço do município que você está atuando, porque ela vai ser essencial para você lidar com as questões que os usuários trazem para você. Nosso segundo caso para discutir é sobre divórcio, mais precisamente composição extrajudicial. Vamos com calma também. Como é questão de divórcio, né? Qual foi o objetivo? Por que o CAN foi chamado? Para entender a situação desse contexto de divórcio, se é possível uma composição extrajudicial. Composição extrajudicial, só para abreviar, CE, para ficar mais fácil. Então, o que é, né, essa composição? Essa composição é quando você entra em contato com ambas as partes, então seja em um processo ali de divórcio, seja em um pedido de guarda de filhos, enfim, você entra em contato com ambas as partes envolvidas e tentam entrar em um acordo para que não seja preciso judicializar tal demanda. Até porque a gente sabe, a justiça não é assim rápida, né? Demora meses, enfim. Então, essa composição extrajudicial, ela é uma forma de não entrar judicialmente por meio de um processo, uma ação, porque demora, mas ela vale tanto quanto um processo, porque se ambas as partes entram em acordo, é feito um documento explicitando o que foi acordado e é homologado perante um juiz, tipo, o juiz fala, ok, isso daqui então está valendo judicialmente. Então, você já percebe que essa composição é muito legal porque você não precisa entrar diretamente na justiça e você consegue ter uma resposta mais rápida para resolver ali o seu problema. Só que, por que foi enviado para o CAN? Porque, primeiro, o CAN que faz essas composições extrajudiciais, então é muito importante todas as composições, quem decide, né, no caso, é o CAN se realmente há possibilidade de fazer ou não. E por que isso? Porque existem alguns contextos que não é possível, não é recomendado, não é feito ter uma composição ali extrajudicial. Um exemplo de que não pode. Por exemplo, teve ali um processo, né, de casamento, de união estável, e a mulher, eu vou falar aqui porque é algo que acontece bastante, são casos concretos, a mulher ela quer entrar com um pedido de divórcio,
Só que dentro desse casamento tinha situações de violência doméstica ou violência psicológica, enfim, de alguma violência contra a mulher. E aí é acionado o CAN, porque o CAN faz isso e ele vai ver se realmente dá para fazer uma composição ou não. É claro que vão ter casos como violência contra a mulher, dependendo ali da situação, que não vai ser possível, porque como você vai colocar a mulher que sofreu violência diante do cara, né, que cometeu a agressão ali, enfim, a violência, para eles entrarem em um acordo. Isso não vai acontecer, isso é até perigoso. Então, neste exemplo que eu vou trazer aqui, eu trouxe mais para vocês entenderem mesmo o que é composição, a importância dela e se dá ou não dá para fazer. Bom, o que o CAN faz primeiramente? O CAN traz um atendimento inicial com aquela pessoa que chegou com a demanda para entender todo o contexto, toda a situação e se é possível, né, fazer uma CE. Então a pessoa vai falar o contexto dela, o porquê que ela está pedindo divórcio, se teve algum contexto ali de violência, enfim, de alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai averiguar, ok, esse caso aqui possa ser que a gente consiga assim fazer uma CE ou não, esse caso aqui é melhor não fazer até por segurança da própria mulher que está pedindo ali a questão do divórcio. Se é possível a composição, a gente entra em contato com a outra parte envolvida para conversar com ela, falar, olha, chegou essa demanda aqui na defensoria, isso, você quer ali tentar um acordo com essa pessoa. Se ela falar sim, são marcados alguns atendimentos de CE, porque não é sempre que no primeiro atendimento já vai ter um acordo, sabe? Então, é marcado ali para ambas as partes estarem presentes, seja virtual, seja presencial, para tentar ali entrar em um acordo e sempre mediado por um técnico, ou então por um assistente social ou por um psicólogo. E caso não seja possível a CE, aí tem que entrar mesmo por forma judicial. E vale ressaltar uma coisa aqui, que às vezes a gente pode tentar uma CE, só que nunca dá pra chegar em um acordo, sabe? E aí se chegar em um momento que vê, olha, a gente tentou, mas não deu certo, então a gente vai pelo meio judicial também. Minha reflexão sobre isso, para vocês verem o papel importante do assistente social, da parte técnica do serviço. Porque, gente, imagina se qualquer pessoa que não tenha essa visão da realidade do usuário, do contexto de vida do usuário, imagina se a pessoa fala que é possível fazer uma composição e aí traz a vítima e o agressor ali frente a frente para tentar entrar em um acordo. Isso não dá certo, até porque muitas vezes quando a pessoa está em um relacionamento de contexto de violência doméstica, psicológica, alguma coisa, uma parte sempre tenta coagir a outra, então não seria algo justo, não seria algo realmente acordado, sabe? Então por isso que é muito importante o papel ali do assistente social, do psicólogo, para entender se realmente cabe essa composição extrajudicial ou não. Bom, vamos lá. Então chegou um usuário na unidade que queria ter acesso ali aos documentos de saúde da época que ele ficou internado em um centro lá, em um hospital que é voltado ao sistema penitenciário. Então, ele chegou lá falando que ele estava no nosso município, que ele não era dali, mas estava no nosso município e que ele queria continuar ali os tratamentos de saúde e para isso ele precisava da documentação dele de saúde. Um detalhe muito importante, essa pessoa vive em situação de rua. Então, esse local nem era aqui da região, mas a gente consegue entrar em contato para estar solicitando, né? Então, a gente entendeu, ok, ele quer ter acesso aos documentos. Aí a gente procura a unidade em que ele ficou internado e entra em contato com a parte do serviço social dessa unidade, porque as pessoas ali, assistente social para assistente social, conseguem entender todo o contexto, né, todas as demandas. Então, a gente entrou em contato e a profissional falou que para ter acesso aos documentos por conta do sigilo mesmo, né,
enfim, essas coisas. O usuário, ele tinha que escrever uma carta de próprio punho, então ele tinha que escrever uma carta autorizando o acesso a esses documentos de saúde. Se a pessoa ela não soubesse escrever, alguém escrevia para ela, falava todo o conteúdo certinho daquela carta e ele só fazia ali a assinatura. Então, a gente precisava coletar essa carta. Só que essa pessoa, ela tá, né, em situação de rua, então ela não mora em um lugar fixo. Então é muito difícil a gente encontrar essa pessoa. Só que aí, como ela já tinha um atendimento para a banca criminal, porque essa parte eu não entendi muito, porque é da parte jurídica, sabe? Essa parte a gente não tem tanto conhecimento. Mas, enfim, a pessoa, ela tinha ficado presa há um tempo, e aí depois acho que ela tava em liberdade, eu não sei. Só sei que ela tinha que ter assinado lá um documento e ela não assinou, então tava meio que como se ela estivesse foragida, sabe? E aí, quando você fica preso, seus documentos ficam contidos, né, pela unidade. Então, sem os documentos dele, sem ter com essa dívida, né, que ele tava, dívida, assim, é uma forma de dizer, com essa pendência na justiça, ele não conseguiria tirar novos documentos no município, por exemplo, porque se ele fosse ali no poupa-tempo, no local que tira os documentos, iam ver que ele estava em débito com a justiça e poderiam até prender ele, sabe? Então, como ele tinha atendimento com a banca criminal para resolver mesmo essa situação, a gente já aproveitou que ele viria até a unidade para já coletar essa carta de próprio punho. Tanto que eu coletei semana passada, porque a assistente social, minha supervisora, ela tá de férias, então eu que tô ali coordenando as coisas. Só não faço atendimento, mas o resto faço, sabe? Então, esse usuário chegou ali pro atendimento, e aí eu já chamei ele pra minha sala, só pra entender toda a situação. Então, eu me apresentei: oi, eu sou a Julie, estagiária de serviço social. Você lembra que você veio aqui uma vez na unidade e pediu para ter acesso aos documentos de saúde? Então, a gente entrou em contato com o hospital, e eles falaram que para conceder esses documentos precisa de uma assinatura, de uma autorização escrita para você. Enfim, expliquei todo o contexto, me certifiquei que ele entendeu, e aí para ser mais rápido, porque ele ia ter atendimento, né, eu coloquei lá, eu escrevi, eu falei para ele o que estava escrito e ele assinou. Aí eu escaneei essa folha e já enviei pro hospital lá. O hospital respondeu super rápido, falando que tinha recebido a autorização e assim que estivesse pronto, né, os prontuários lá iam enviar. Bom, aí ele teve lá o atendimento criminal, e aí antes dele ir embora, eu já dei o feedback da minha parte do que a gente fez. Então eu falei: olha, eu entrei em contato, eles responderam isso, e que vai ser entregue, né, os documentos. E aí, como é uma pessoa em situação de rua, a gente certifica, a gente do CRAM é mais algo pessoal, não é algo que a defensoria impõe para fazer, sabe? É algo mais pessoal mesmo. Sempre tem umas bolachinhas lá no armário, eu comprei mesmo esses dias aqueles pacotes de cubo social que vem 12, sabe? Que é baratinho, e eu deixo lá. Porque geralmente quando vem essas coisas de pessoa em situação de rua, é a segunda pessoa em situação de rua que eu recebo. E assim, era 5 horas da tarde e eu perguntei se ele tinha comido alguma coisa, era 5 horas da tarde já, e ele falou que não tinha comido nada. Então eu peguei, dei umas bolachinhas, eu sei que não é muita coisa, mas enfim, era o que tinha no momento. Porque, enfim, né, gente, acho que essa coisa não precisa nem falar, é mais questão de empatia mesmo e algo pessoal mesmo. Então, dei umas bolachinhas pra ele, já dei o feedback do atendimento dele, que já tinha, né, sido entrado em contato e ia conseguir os prontuários. E aí eu também peguei um ponto de referência que ele tava no momento, que ele tava ali morando a região, né, que ele tava dormindo, enfim, no momento. Por quê? Porque caso ele não tenha atendimento marcado, retorno jurídico marcado, a gente teria que ter um meio para contatar ele, né? Então eu peguei o ponto de referência dele, e caso ele não tenha realmente marcado esse retorno, porque eu não cheguei a ver ainda, eu vou ver mais nessa próxima semana, aí a gente, não sei, a gente tenta outra coisa, entra em contato com o CREAS POP, que é o CREAS voltado à população em situação de rua, ou então o consultório na rua, para fazer essa ligação entre o usuário e a defensoria, tá?
Bom, considerações finais deste último caso. Vocês estão vendo a questão de ética profissional que tem aí dentro? Por quê? Porque se fosse qualquer pessoa, ia falar assim, ele foi preso, ele sei lá o que ele pode ter feito, cometido, e meu Deus, que perigo, não vou atender essa pessoa não, vai que ela faz alguma coisa. Vocês estão vendo que é rápido ter um julgamento nesse caso? Ai, tá apitando aqui. Vocês estão vendo como é rápido ter um julgamento, um senso comum ali? E, gente, não. Quando você é profissional, você tem que ter ética. Você não vai deixar de atender uma pessoa por conta de alguma coisa ou de algum pensamento, alguma ideologia que ela tem, sabe? Você tem que estar ali e fazer o seu papel. Então, nunca um profissional negaria um atendimento só por conta disso, sabe? Enfim, é mais pra fazerem vocês refletirem dessas coisas, porque quando a gente pensa na questão de ética e de julgamento, todo mundo fala, não, é claro que eu como profissional não posso estar julgando essa pessoa, mas no dia a dia ali que você vai ver na prática, realmente não pode julgar, realmente tem que ter ética, sabe? E eu tratei essa pessoa como deveria, super bem, super gentil, fazendo ali o meu papel. E essa pessoa também foi super tranquila comigo, super gentil. Então, você não pode trazer julgamentos nem nada desse sentido pro seu papel, pra sua atuação profissional, principalmente com assistente social, né? Que a gente tem um código de ética, que tem todo ali um contexto de ética mesmo. Então, enfim, falei demais, espero que vocês estejam aí me assistindo ainda. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário aqui embaixo. E esses foram os 3 casos que eu presenciei aí no estágio de serviço social na defensoria. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like aí. E aí, se vocês quiserem também, eu posso trazer mais 3 casos. Enfim, caso aqui não falta, eu vou ficar 1 ano lá e depois eu vou tentar renovar o meu contrato. Então vai ter muito caso, muita coisa pra gente discutir, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. Muita coisa pra fazer, viu? Comentar aí embaixo e um beijo e até a próxima.